vídeo de hoje vamos falar sobre Cogna Educação, uma empresa com quatro grandes pilares ali, grandes marcas do ramo da educação, mas cujas ações e os resultados aí têm deixado o investidor um pouco preocupados. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal. E vamos começar trazendo um pouco da história da empresa. Em 1966, cinco amigos se juntam e montam o curso pré-vestibular Pitágoras, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 72, o Colégio Pitágoras lança escolas para o primeiro e segundo graus. Nos anos 90, a criação da rede Pitágoras e expansão para 106 escolas associadas. Em 2007, ocorre a abertura de capital na Bolsa como a Croton. Em 2010, a aquisição da IUNE Educacional, que tem algumas faculdades aqui detalhadas, que foi a maior aquisição de instituição do nível superior do Brasil até o momento. Depois, em 2011, a aquisição da Unopar, que passou a ser a maior aquisição da história e levou a Croton a ser líder na educação à distância no país. Em 2013, acordo de associação com a Anhanguera, para no ano seguinte haver a fusão das duas empresas. Em 2015, lançamento do PEP, parcelamento estudantil privado. Em 2018, a criação do Saber, rede de educação básica. Em 2019, o nascimento da marca Cogna como holding. Vamos falar um pouco agora da estrutura da empresa. A Croton, focando na área de ensino superior, tem quase 300 mil alunos presenciais e 550 mil online, e 176 unidades próprias. A Platos, também no ensino superior, mas muito menor, com 7 mil alunos presenciais e 36 mil digitais. A Rede Saber, voltada para a educação básica, com mais de 50 mil alunos, somando os dois tipos de unidades. E a Rede Vasta, também de educação básica, com praticamente 1,5 milhão de alunos. Ou seja, a empresa possui quatro grandes áreas que abrangem desde a educação básica até o nível superior e pós-graduação. Algumas das redes mais famosas que a gente conhece, do público em geral, né, estão dentro dessas categorias, como a gente pode ver aí, o sistema Anglo, Pitágoras e PH. Por exemplo, e a plataforma Eleva também está em processo de negociação com a Cogna. A empresa possui como principais donos de ações dois fundos de investimento, o Alaska e a BlackRock, e cerca de 85% das ações estão distribuídas em participações menores. Vamos começar a falar agora dos dados financeiros da empresa. Vamos dar foco na comparação dos 9 primeiros meses do ano atual com o ano anterior. Houve uma queda significativa de 12% na receita líquida da empresa, mas, mesmo assim, o EBITDA recorrente se recuperou, puxado pela melhora da inadimplência e menores custos. E o EBITDA aumentou cerca de 18%. Mas, mesmo assim, a empresa ainda registra um prejuízo no período, bem menor que no ano anterior, mas ainda assim um prejuízo. O detalhe dessa condição está no quadro resume. Houve crescimento, principalmente na modalidade de ensino à distância, que fez com que a perda de receita da empresa não fosse tão grande. Alguns destaques operacionais apontados pela empresa, vale o comentário sobre o alongamento da dívida da empresa. Crescimento de 37% da captação no ciclo para o segundo semestre de 2021, na Croton. E dessa forma, a base de alunos de graduação cresceu cerca de 7,8%. Abrindo um pouco por área da empresa, na Croton, como comentamos, houve aumento da captação e destaque para a área de ensino à distância, que apresentou um aumento 2 vezes maior do que no ensino presencial. A adimplência tem melhorado também. Na Vasta, vale o destaque para o processo de compra do sistema Eleva, concluindo 5 aquisições em 12 meses pela empresa. O prazo médio da dívida da Cogna subiu
de 22 para 28 meses. Houve a estabilização também do sistema SAP para integrar os processos de cada uma das áreas da empresa. Apesar da queda da receita, verificada tanto no trimestre quanto nos 9 meses acumulados do ano, a empresa projeta uma trajetória de crescimento para 2022. E mesmo com essa queda da receita, houve aumento de margem da empresa, fazendo com que a EBITDA tenha aumentado na comparação dos períodos. E a empresa mantém as boas perspectivas para o quarto trimestre do ano. A geração de caixa operacional da empresa apresentou crescimento também em relação ao ano anterior, mas como mostramos na tabela anterior, a empresa segue registrando prejuízo no período. Aqui temos uma visão da participação de cada rede da empresa na receita líquida. Vemos que mais da metade da receita e, consequentemente, do EBITDA recorrente vem da rede Kroton. A rede Vasta segue como plano de crescimento para a empresa, mas ainda segue dando um EBITDA negativo. Uma visão do histórico de lucro por ação da empresa, apesar da pandemia ter sido um impacto claro e significativo no lucro da empresa, desde 2017 a empresa já vinha numa sinalização de redução de lucro ano após ano, tanto que em 2019 foi o menor valor do lucro histórico até então. A relação preço por lucro apresentou uma queda em 2014, por conta de um lucro elevado registrado nesse ano, mas sempre ficou entre 10 e 15. Mas em 2019, com a queda do lucro, a relação disparou para quase 80. Agora, com os prejuízos, não faz sentido falar nessa relação. A empresa pagou proventos até 2019 e, com a pandemia e os prejuízos a seguir, deixou de pagar esses proventos. Vendo o payout da empresa, a queda do lucro já em 2019 fez com que os dividendos se reduzissem também, mesmo ela aumentando o payout para 65% nesse ano. O dividend yield da empresa, tirando alguns resultados pontuais, sempre ficou abaixo de 3%, não sendo uma empresa boa pagadora de dividendos para o acionista. O valor patrimonial vinha numa tendência de crescimento, mas relativa estabilidade, e agora, com os 2 anos da pandemia, 2020 e 2021, apresentou uma queda. A relação preço por valor patrimonial está no menor valor registrado, 0,36. Realmente, a impressão de que o valor da ação está bastante depreciado. E lembrando que isso daqui não é nenhuma recomendação de compra. A relação dívida líquida por EBITDA está em 2,07, mas mesmo assim o prazo médio da dívida está em pouco mais de 2 anos. Parece apresentar um certo desafio para a empresa. Há uma necessidade da empresa de alongar mais ainda essa dívida. Agora, em um cenário de maiores taxas de juros, pode gerar algum desconforto em relação ao aumento da dívida bruta. O caixa da empresa faz frente a metade da dívida bruta atual. No entanto, segue a impressão de que o vencimento da dívida está muito próximo. E dessa forma, o caixa atual consegue pagar 1 ano e meio da dívida prevista. Este parece ser o principal ponto de preocupação em relação aos dados da empresa. A ação está sendo negociada a 2,45, uma fração do que já foi há algum tempo atrás. Na estimativa dos analistas, temos uma previsão da ação mais do que dobrando de valor nos próximos 12 meses. Lembrando que isso é apenas uma estimativa e que existe um certo grau de imprecisão nessas estimativas, normalmente. Em termos de valor intrínseco, como a empresa gerou prejuízos, não faz sentido falar nesse cálculo. Avaliando o investimento a longo prazo, além de não ser uma boa pagadora de dividendos, a desvalorização da ação foi bem significativa, tanto em 5 quanto em 1 ano. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento em Cogna. Lado positivo, é uma empresa que tem vinculado a ela várias marcas de escolas conhecidas e valorizadas. A relação preço por valor patrimonial está na mínima histórica. E do lado negativo,
A queda do lucro da empresa, antes mesmo da pandemia, já acendia um sinal de alerta. A queda do valor patrimonial que ela teve durante o processo da pandemia, a dívida com prazo médio bastante próximo e o histórico de valorização da ação, de desvalorização da ação, para ser mais claro, não é, são pontos que não animam muito a se fazer o investimento em Cogna. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever e deixe seu like no vídeo. E comente abaixo que ação ou que empresa gostaria de ver analisada em um próximo vídeo.